Bem, meus amigos do Vale do Ribeira, estamos recebendo o doutor André Moreira, CRM 96971, para o nosso tradicional Espaço da Saúde. Tão aguardado, muito ouvinte, fã incondicional do doutor André. E hoje vamos tratar problemas aqui interessantes. O primeiro, 3 problemas ao medir a pressão arterial. Olá, muito bom dia, amigo ouvinte. Bom dia, doutor Cristiano. Mais uma vez, só tenho a agradecer por poder participar aqui do programa. Às vezes, nessa correria do dia a dia, fica meio complicado, às vezes, os horários. Não pude, às vezes, gravar um programa ou outro, mas a gente tenta, dentro do possível, estar aqui, sempre marcando a presença. E, como o senhor comentou, 3 problemas sinérgicos aqui na hora de medir pressão arterial. O que esse trabalho verificou, né? É um trabalho que vem da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, que diz que aqui na nossa região tem cerca de 180 milhões de hipertensos, pessoas com pressão alta. E eles foram ver alguns problemas que efetivamente atrapalham esse resultado. Mas de que forma? O que atrapalha, por exemplo, o controle da pressão arterial? O que atrapalha do diagnóstico da pressão arterial? E aí, eles viram o seguinte, que deixar de medir a pressão na consulta médica. O cidadão vai lá na consulta médica, seja ela qual for, e não mede a pressão. Então, isso é um problema, né? Uma coisa simples, que pode ser corrigida facilmente, mas que acontece de fato. E eles viram aqui que, por exemplo, uma pesquisa feita na Argentina mostrou que de 3 mil consultas médicas em 9 centros médicos, eles só mediam a pressão 1 a cada 7 consultas. Então, quer dizer, é um número bem débil, né? Bem deficitário. E outra coisa é usar a técnica incorreta, que até depois eu queria que o doutor Cristiano lesse aqui algumas coisas sobre a técnica correta da pressão para a gente ir comentando. Mas eles falam aqui da técnica incorreta de medir. E a terceira, falta de aparelhos, que agora eles falam automático, né? Que o ideal, hoje em dia, se recomenda o aparelho digital, de braço. Validado, é lógico, né? Melhor do que o manual. Eu até diria assim, dependendo como é que eu vou dizer, talvez do treinamento do profissional que for medir a pressão. Então, entre um profissional que não tem um treinamento adequado para medir e o aparelho digital, é melhor o aparelho digital. E aí, assim, alguns detalhes, né, são importantes nessa questão de você fazer o diagnóstico da hipertensão e iniciar um tratamento. E outro problema aqui que a Organização Pan-Americana fala é a inércia médica. Então, por exemplo, você descobriu, foi lá, mediu, deu 16/9, mediu de novo, deu 15/9, mediu de novo em outros dias, né, dias diferentes, e deu 16/9 de novo. Então, você é hipertenso. E o que vai fazer? E agora? Então, essa inércia, a demora para começar a tratar, é um problema. Então, eu queria que o doutor Cristiano Eu agora... queria antes fazer 2 colocações. A primeira é o seguinte, a Anvisa está autorizando, não sei se já autorizou, mas está em processo de autorização, permitindo que as farmácias meçam a pressão, que era proibido um tempo atrás. Sim. Muito bem. Isso pode ser perigoso? O pessoal não tem que ser treinado? Como é que vai funcionar isso, na sua opinião? Pois é, não, mas o farmacêutico, né, na faculdade, ele até aprende, de certa forma, a fazer uma consulta, né, para você poder chegar num diagnóstico e até avaliar se aquele tratamento que o médico passou se encaixa dentro daqueles sintomas. Então, o farmacêutico recebe um treinamento. Afinal, é um nível universitário tão ali adequado quanto talvez o médico e o enfermeiro. Então, acredito que o farmacêutico vai ser bem treinado e agora, como eles validam a questão do aparelho digital de braço, se a farmácia tiver um aparelho de braço, por que não? E uma das questões que, voltando aqui na Organização Pan-Americana, fala
é que não basta só medir. Você mediu, tem que informar. Que às vezes está alta, por exemplo, 20/12. Aí a pessoa não quer falar. Ah, está alta. Não, tem que falar. Então tem que falar, jogar real, como dizem aí. Agora, eu li uma vez que era correto, se a pessoa pegou uma pressão extrema, medir a segunda vez. Tem fundamento isso? Sem dúvida. Por isso que eu falei assim que seria interessante a gente depois ler a técnica correta para a gente medir a pressão. Mas sem dúvida, por exemplo, você chegou agitado, chegou nervoso, N motivos. Comeu uma feijoada no dia anterior e está muito alta. Ou tomou café, está apertado para ir no banheiro. São coisas que interferem na medida. Tem também a do avental branco, né? Também. Aí chegou ali e mediu 18/12. Não, calma aí, senta um pouco, descansa, não fala, evita ficar conversando, respira de uma forma tranquila, evita cruzar as pernas e aí, depois de uns 20 minutos, mede novamente. Olha, o doutor André me trouxe aqui as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial. E eu vou ler aqui. Em letras miúdas, que é por isso que eu pedi para o senhor ler, que mas a letra eu não uso óculos e enxergo bem. Medida da pressão arterial no consultório. Sim. Segundo essa orientação, o paciente deve sentar-se confortavelmente em um ambiente silencioso por 5 minutos antes de iniciar as medições. Bom, aí vem um certificado que precisa fazer. Então ele precisa não estar com a bexiga cheia. Correto. Então, se tiver com vontade de ir no banheiro, fala só um minutinho, deixa eu ir no banheiro. Se praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos. Então, se veio, fui para academia, saí, tomei banho, chegou para medir a pressão no posto. Faz meia hora. Não, tem que esperar mais meia hora. Depois que quem bebeu bebidas alcoólicas, café ou alimentos, e quem fumou nos 30 minutos anteriores à medição da pressão. Sim, até porque o cigarro é estimulante também. Então, você fumou lá, tá ali fumando. Vamos medir. Não vai dar certo. Outra questão também aqui que fala é que tem que usar o manguito adequado para a circunferência do braço. Não pode ficar muito mole, né? Então, não existe um tamanho que tem que ser adequado. Então, por exemplo, um paciente muito alto, o braço muito comprido. Às vezes, você tem que pegar pelo menos 2/3 do braço. E aí, por exemplo, os obesos. Essa diferença é mais assim notada nos obesos. Por quê? Às vezes o manguito mal consegue abraçar o braço, fica só na pontinha. Então isso vai tender a dar uma pressão mais alta. Então, no caso específico do obeso, tem que ter uma abraçadeira maior para poder abraçar melhor o braço. E aí sim a gente vai ter uma medida mais adequada. Aqui, inclusive, fala muito interessante que o paciente, quando tem que ser posicionado o manguito ao nível do coração. E a palma da mão deve estar voltada para cima. E as roupas não devem apertar o braço. As costas e o antebraço devem estar apoiadas, as pernas descruzadas e os pés apoiados no chão. Quer dizer, o cara vai cruzar a perna, já dá zebra. Já errou. Então, realmente é muito complicado. Eu trouxe até de curiosidade, para todo mundo realmente observar que assim, são muitos detalhes. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com o autor dessa diretriz brasileira. E eu perguntei para ele, eu falei, mas, doutor, como é que isso? Ninguém faz isso na prática. Aí falou, mas André, a gente precisava criar cultura disso. Isso, criar um basal para todo mundo fazer igual. Então, quem fizer diferente a partir daí é problema de cada um. Mas a gente criou um basal ideal. Como seria o ideal? Assim. Inclusive, fala aqui que essas orientações todas são importantes para todo mundo, mas principalmente para idosos, diabéticos, disaltônicos e pessoas em uso de hipertensivo, de antihipertensivo. Então, também registrar a frequência cardíaca para excluir a arritmia. Use a palpação do pulso. E uma coisa interessante é que assim, o senhor falou da mão virada para cima. Isso melhora a leitura, né? A observância da artéria que passa aqui nessa região anterior, onde a gente coloca o aparelho para ouvir.
E outra coisa, a questão, não sei se o senhor já passou, vai chegar ainda, na questão de quem tem arritmia. Ele fala da fibrilação atrial, a FA. Então, realmente é uma situação especial que quem tem muita arritmia não deve usar aparelho digital, tem que usar aparelho manual. Alguém ir lá, pôr o aparelho no ouvido e medir a pressão, esvaziando bem lentamente o aparelho. Outra questão também interessante aqui, que é muito importante, tem que informar o valor da pressão Isso. arterial obtida ao paciente. O cara tem que saber quanto é que está. Você esconde só a nota na ficha dele e vai embora. Isso. A quanto que deu? Não sei. Sai de lá achando que está tudo bem, né? E inclusive, aproveitar para relembrar uma coisa que nós falamos aqui há muitos anos atrás, quando começaram esses programas aqui, saibam os seus números. Então, a gente no começo bateu muito nessa tecla que a pessoa, né, nós temos que saber a nossa pressão, a nossa glicemia, o nosso colesterol, para você poder acompanhar, para ver em que momento isso começou a mudar e aí sim começar a tratar, se necessário. Outra questão também que eu achei aqui estranha, meça a pressão nos 2 braços na primeira visita. Isso. De preferência simultaneamente. Isso é mais complicado. Para detectar possíveis diferenças entre os braços. Use o braço com maior valor como referência. Isso. Isso é uma questão que eu sempre costumo orientar. Por quê? Porque às vezes existe uma questão que chama aneurisma, né? Que é quando a artéria dilata mais do que o normal. E outras doenças que podem inflamar também as artérias, e isso pode fazer com que às vezes o sangue seja mais direcionado para um lado do corpo do que para o outro, ou para um braço do que para o outro. Então, por exemplo, você mediu num braço, não é comum, mas acontece. Então, você mediu num braço, por exemplo, deu 18/10, e no outro braço deu 14/8. Aí, geralmente, quem é mais acomodado vai falar assim, não, 14/8. Mas não, a gente tem que usar o braço de maior valor. Então, mediu nos 2 braços, a partir do momento que você já viu que no braço esquerdo dá um valor maior que no direito, por exemplo, passe a usar o braço esquerdo, o braço de maior valor. Olha, doutora, uma curiosidade, eu já medi a pressão centenas de vezes. Nunca teve esse protocolo comigo. Eu acho que é um protocolo que dá uma maravilha, fantasma, mas não é muito aplicado, não, hein? Não, interessante o senhor comentar, né? Porque, sem dúvida, o senhor mesmo já comentou que já foi a algumas consultas. Muitas. Mas, então, realmente é uma coisa para a gente se atentar. O profissional de saúde, o médico, né? E até os pacientes, sabedores dessa diretriz, dessa norma para medir pressão. Então, por exemplo, você chegou correndo lá, atrasado para consulta. Aí, falta mais 3 na sua frente. Então, vamos medir a pressão? Não, vamos esperar um pouquinho que eu acabei de chegar, porque senão vai dar alterado. Vamos fazer conforme manda a diretriz. Então, é importante todo mundo falar a mesma língua. Bom, a grande realidade é o seguinte, na hora que as farmácias começarem a medir à vontade, eu não sei se eles vão tomar essa cautela. Também, é verdade que a pessoa está andando na rua, está caminhando ali na avenida, fazendo compra, foi no banco, vamos medir a pressão. Acho que não vão mandar. Não vai funcionar. Os médicos, tudo bem, mas a farmácia... Bom, outra questão aqui, sobre o sono ruim, que diminui os benefícios cognitivos da atividade física. O que é isso? Essa é uma matéria interessante. Quando eu vi sono minimizando os efeitos da atividade física, eu falei, vou ter que ler, porque de vez em quando eu caminho, mas durmo pouco. Eu falei, vamos ver até que ponto isso aqui vai afetar. E uma pesquisa muito interessante, né, de Londres, com 9.000 idosos, e eles foram avaliados da seguinte maneira. Eles viram aqueles que mais faziam atividade física, o terço superior, e os 2 terços inferiores, que menos faziam. E foram avaliar, correlacionar isso com o sono. Que na realidade nós já falamos aqui uma vez sobre a questão do sono, né? Que dormir pouco é ruim e dormir demais também não é muito bom. E eles viram o seguinte, que
na realidade, isso somou o que a gente já tinha falado, essa pesquisa anterior, com relação aos benefícios do sono, que até o senhor sempre comenta, né, que a virtude está sempre No meio. no meio. Então, o que acontece? Eles viram o seguinte, que os idosos que dormiam cerca de 6 a 8 horas tiveram um desenvolvimento melhor da memória ou uma perda menor da memória. E aqueles que dormiram mais do que 8 horas ou menos do que 6 tiveram uma perda mais significativa da memória, independente do nível de atividade física. Por quê? Até pouco tempo atrás sempre se falou que a atividade física sozinha era um fator assim adjuvante para poder manter a cognição, manter a memória, evitar o Alzheimer, vamos dizer assim, prevenção. E agora se viu que não adianta tanto você fazer atividade física e ter um sono inadequado. Resumindo o sono é melhor que a atividade física para o Alzheimer. Para a pressão, não sei. Ninguém nunca comparou sono com atividade física. Mas, nesse caso aqui, eles viram que para o Alzheimer, para perda de memória, é melhor você dormir de 6 a 8 horas até do que em relação à atividade física. Uma curiosidade, esse dormir 6 a 8 horas, no seu entendimento, é contínuo ou pode ser intercalado? Isso. Porque eu, por exemplo, quando dá 2 da manhã, eu acordo Mas se o senhor e dormir... volto a dormir. O ideal, o melhor sono é o contínuo. Então, esse é o melhor. É claro que assim, cada pessoa muitas vezes reage de um jeito, depende do cansaço de cada um, depende de uma série de fatores. Mas o ideal é o sono ininterrupto, né, contínuo. E em torno de 6 a 8 horas. Então também tem aquela pessoa que vai falar, mas eu durmo direto, mas durmo só 5 horas. Então merece um desmembramento aí dessa pesquisa para ver se pode ser quebrado 4 mais 3 ou 5 mais 1. Mas a princípio tem que ser o sono contínuo mesmo para ser o melhor. Aí, chegamos ao final do programa de hoje, como sempre, assuntos interessantes, muita orientação, inclusive a pressão arterial, que é importante você sempre medir, Sim. porque às vezes está precisando tomar o remédio. E você não mede, não sabe a tua pressão, Sim. é pego de surpresa, daí tem um acidente vascular cerebral, Sim. ou qualquer problema sério. Por isso é que diz que não pode esperar sentir, porque a pressão geralmente não dá sintoma. É Quando você silenciosa. vê, já é alguma coisa grave que vai acontecer. Doutor André, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Microfones da 99 para suas considerações finais, prometendo retornar na semana que vem. Muito obrigado, mais uma vez só tenho a agradecer. A voz hoje não está muito 100%, esse negócio de caminhar à noite nessa friagem aí não está dando muito certo, mas temos que fazer atividade física, já que o sono é no máximo 6 horas ali. Então é isso, até semana que vem. Semana que vem tem mais.